Como começar uma redação do Enem? Para começar uma redação, você pode optar por duas estratégias diferentes. Ou você começa com o repertório sociocultural, ou você faz a introdução sem o repertório de forma direta ao ponto. Dentre as duas estratégias, você apresenta um padrão nas introduções, que você precisa fazer a contextualização, a apresentação do tema, o posicionamento, que é a sua tese na redação, e colocar causas ou consequências para justificar o problema social trazido pelo eixo temático da redação. Ou seja, o que causa o problema social, qual é a causa do seu posicionamento ou a consequência que vai desencadear o problema social trazido pelo tema da redação. Tem gente por aí que fala que é obrigatório começar a redação com repertório sociocultural e não, gente. Tanto de redação que ganha nota 1000 que não começa aí com repertório sociocultural é absurda. E também não tem nada aí no manual de correção do INEP que fala que é obrigatório começar a sua redação com repertório sociocultural. Isso aí não vai fazer diferença na sua nota. Para ficar mais fácil, eu vou analisar aqui com vocês duas redações. Uma que não começou com repertório e a outra que começou com repertório sociocultural. Para ficar mais fácil exemplificar essa questão e você compreender como iniciar uma redação. Onde está a apresentação, a contextualização, o posicionamento e as causas e as consequências para desenvolver no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 da sua redação. Essa primeira redação que eu escolhi aqui trazer para vocês foi do tema de 2019, Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. Ela não começou com repertório sociocultural, mas ela já faz aí os passos que eu apresento para vocês. Faz a contextualização, apresenta o tema, coloca a tese, que é o posicionamento, e faz de causas e consequências para justificar o problema social. Então ela começa. A questão do acesso ao cinema, apesar de não ser amplamente discutida, é um problema muito específico no Brasil atualmente. Olha que frase mais simples e objetiva para começar a redação. Ela já faz a contextualização do tema. Logo em seguida, ela pega um dado do texto motivador para justificar o porquê o tema representa um problema social, certo? Já faz a apresentação do tema. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site Meio e Mensagem, qual 83% da população brasileira não frequenta tal ambiente. Ela pegou um dado aí do texto motivador para fazer a apresentação do tema. Nesse contexto, percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado. Essa é a tão temida tese na redação, que é o posicionamento. Olha a frase mais simples que ela falou. Percebe-se que o acesso ao cinema não é democratizado. Se o tema representa a democratização do acesso ao cinema no Brasil, de acordo com o posicionamento dela, ela fala que o acesso ao cinema no Brasil não é democratizado. Essa é simplesmente a tese, que é o posicionamento da redação. E logo em seguida, ela coloca causas e consequências, né, no caso aí os impactos negativos, para ela falar no desenvolvimento 1, no caso das causas, e no desenvolvimento 2, os impactos negativos. E na proposta de intervenção, ela vai resolver esses problemas. Ou seja, apresentou o tema, contextualizou, colocou a sua tese, causas e consequências justificando o porquê acontece o problema, qual é a causa e qual é a consequência de você não ter a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Agora essa próxima redação aqui é do tema do Enem 2021, que é a invisibilidade e registro civil, o acesso à cidadania no Brasil. Ela já começa com o repertório sociocultural, mas esse repertório cumpre simplesmente a mesma função, que é a contextualização. Depois ela faz a apresentação do tema, depois ela coloca a tese e causas e consequências, né, para poder justificar o problema social, para desenvolver no D1, no D2 e resolver essas causas ou consequências na proposta de intervenção. Ela começa. Graciliano Ramos, em sua obra literária Vidas Secas, expõe um protagonista sertanejo marcado pela inferiorização de sua própria figura. Nesse contexto, o personagem abordado abandona o entendimento de si como cidadão e, por conseguinte, percebe-se como um ninguém, ou até mesmo como um animal. Aqui ela já faz o uso do repertório para fazer a contextualização do tema. Percebe que ele tem a mesma função daquela primeira redação que eu apresentei para vocês, que ela já começou direto. Aqui ela já fez uma contextualização maior por conta do repertório, mas cumprindo a mesma função, que é contextualização. Agora essa outra parte em azul, ela apresenta o tema. Em realidade, por sua vez, ultrapassa a esfera ficcional e é presente no Brasil, na medida em que milhares de brasileiros não acometidos por uma conjuntura de visibilidade referente ao registro civil. Ou seja, ela faz a apresentação do tema, invisibilidade e registro civil, o acesso à cidadania no Brasil. Aqui ela utilizou de algumas paráfrases do tema da redação, mas você pode utilizar as exatas palavras do tema. Evita o tangenciamento avaliado aí na competência 2. Né? Mas aqui ela utiliza de todos os elementos da frase temática da redação, evitando assim o tangenciamento do tema. Tangenciamento ocorre quando você foge do tema da redação ou quando você fala de apenas um elemento da frase temática de redação e esquece o resto. Na parte em verde ela faz o mesmo processo, né, que é a apresentação do seu posicionamento, no caso a tese.
Esse fato configura-se como um impasse à garantia da cidadania e incentiva perspectivas similares à narrativa mencionada. Ou seja, ela traça um paralelo com a obra Vidas Secas de Graciliano Ramos que ela fez para colocar o posicionamento. É como se fosse na realidade, fora da ficção, o problema persiste. Ele é colocado na prática na medida em que você tem uma inviabilidade da efetivação da cidadania, porque você não tem a garantia do registro civil. É isso que ela faz. Essa que é a tese que ela tem. Perceba que essa redação já é um pouco mais complexa, mas ela também ganhou nota 1000. Por quê? Porque ela tem o mesmo padrão das outras redações. A primeira redação ela é mais simples, mas ela cumpriu a mesma função. Se cumpriu a mesma função, se está no edital, o nível específico de classificar a sua redação vai ser o mesmo. Por isso, o padrãozinho tá tanto para a redação que começa no repertório, para a qual não começa. E aqui nessa outra perspectiva aqui da redação, ela também consegue seguir aí, né, apresentando causas ou consequências. Os alicerces desse problema são a negligência estatal e a desigualdade no acesso à informação. No caso aqui foram duas causas de o porquê você tem o problema social trazido pelo tema invisibilidade, registro civil, acesso à cidadania no Brasil. E no caso essa questão da negligência estatal, ela vai falar no seu primeiro desenvolvimento e do desigualdade do acesso à informação no seu segundo desenvolvimento, aprofundando essas relações de causa ou de consequência. E na sua proposta de intervenção, ela vai resolver essa questão da negligência estatal e do desigualdade do acesso à informação. É esse que é o padrão que é estabelecido em toda introdução da redação do Enem. Seja começar com repertório, seja sem começar com repertório, seja fazer um repertório mais simples, mais direto ao ponto, ou um repertório maior, uma contextualização maior em relação a isso que ela apresentou. Mas todas as redações apresentam o mesmo padrão, que é contextualização, apresentação do tema, a tese, que é o seu posicionamento e causas ou consequências para o problema social. Ah, é melhor começar com a redação com o repertório sociocultural ou sem repertório sociocultural? Não vai fazer diferença na sua nota começar ou deixar de começar a sua redação com o repertório sociocultural. Não tem nada no edital que justifique que é obrigatório começar com o repertório. Tem redação que ganha nota 1000 que não começa com repertório e também tem redação que ganha nota 1000 que começa com repertório sociocultural. Isso aí não vai fazer diferença. O corretor não vai avaliar isso em relação ao seu texto. Se começa, se não começa, tá? O corretor está pouco se importando se você começa com o repertório ou se não começa. Ele vai analisar o que está previsto no edital para atribuir a sua nota. E isso inclui ou começar ou não começar com o repertório. Não faz diferença na sua nota.